Agora a palavra é com ele. Quer que ore por ti? Vamos orar por ele, irmão? Pai querido, nós apresentamos agora o Luiz na Tua presença, Pai, e pedimos a Tua graça sobre ele, Pai. Que a Tua palavra, Pai querido, que ele tem guardada dentro do seu coração, possa vir, Senhor Deus, à sua mente e possas tocá-lo, Pai querido, como a Tua palavra diz, como um tenaz, e ele possa trazer para nós e para ele próprio palavra de instrução, palavra de direção, de fortalecimento, de esperança. Palavra, Senhor Deus, que possa fazer com que cada um de nós possa sair daqui hoje da Tua casa, cheio dessa Tua palavra guardada no coração, porque o salmista diz que a Tua palavra guardada no nosso coração nos guarda de pecar contra Ti, Pai. Que ele seja, Senhor Deus, inspirado pelo Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus. É ouvindo uma mulher dessa que vocês sabem por que eu sou feliz, né? É abençoada essa mulher. Dou graças a Deus pela vida dela, no nome de Jesus. Louvo ao Senhor. Diz a Bíblia que quem achou uma esposa achou um tesouro, né? Eu achei. Aleluia. Não quero te deixar vermelha, não. Você, como a lemoazinha, naturalmente já é vermelha, né? Irmãos, eu queria continuar partilhando com vocês da palavra do Senhor. Eu não sei quando vou terminar, talvez no final do ano que vem, a gente termine essa sessão sobre a Arca do Senhor, né? São tantas coisas que vão brotando, assim, é tão bonito, tão bacana, né? Eu queria introduzir hoje falando um pouquinho, que eu vou tratar disso, né? Mas queria lembrar a oração que o Johnny fez na abertura deste culto. Que ele fez uma oração que eu considero importante, que deve fazer parte da nossa vida cotidiana. Ao longo da oração ele disse: Senhor, muda o nosso caráter e molda o nosso caráter para a Tua glória. E às vezes a gente não se dá muito conta da importância que tem uma oração como essa, né? O que é o caráter? O caráter é todo aquele conjunto de convicções, de valores, de atitudes que moldam a nossa vida e de maneira cultural e relacional, né? O caráter, alguns dizem assim, é aquilo que eu sou e aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Isso é o caráter. São aquele conjunto de atitudes, comportamentos e valores que eu tenho e que regem a minha vida e que não dependem do que os outros estão vendo ou deixando de ver, mas eu sou o que sou por aquilo que eu aprendi. E o caráter não é como a personalidade, né? A personalidade é algo inato. Alguns são mais introvertidos, outros mais extrovertidos. Alguns são mais eufóricos, outros menos eufóricos, né? Por exemplo, eu não sou eufórico como o Vitor, né? O Vitor saiu saltitando para cá e para lá. Você dificilmente vai ver eu fazendo isso, né? Mas por dentro eu sou assim, né? Mas ele é por fora. Cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, mas caráter não. Caráter é desenvolvido, caráter é formado, caráter é transmitido, né? São valores que a gente transmite. E para nós que cremos no Senhor Jesus, para nós que somos verdadeiros cristãos, caráter é um pouco mais que isso ainda. Porque caráter para nós é sermos semelhantes a Jesus. Não é apenas ter determinados valores que me regem a vida, ser verdadeiro, fiel, comprometido, moralmente e eticamente adaptado, vivendo corretamente na sociedade. Para nós que cremos no Senhor Jesus, é além disso. Por quê? Porque envolve a pessoa de Jesus, envolve quem Ele é. E a Bíblia diz, em Efésios, no capítulo 5, que o nosso grande desafio, nosso grande chamado, é andarmos em unidade pela fé, até que cheguemos à varonilidade, à plena estatura de Cristo. Ou seja, o nosso grande desafio, nosso grande propósito é chegarmos a ser como Jesus é. E ser como Jesus é
não são apenas esses valores que a sociedade considera como corretos, mas são também valores internos, que dizem respeito às nossas emoções e os nossos sentimentos. Quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, está falando de emoções e sentimentos internos. Não está falando de atitudes, mas está falando das motivações interiores que governam as nossas atitudes. Então, nós cristãos, quando falamos de caráter, nós falamos também da nossa história interior, de como é que a gente se comporta interiormente, como é que a gente lida com as situações, como é que a gente lida com frustração, como a gente lida com medo, como a gente lida com raiva, como a gente lida com mágoa, a gente lida com ressentimento, a gente lida com dúvidas, a gente lida com ansiedade. São tudo emoções e sentimentos que estão presentes na vida da gente e que fazem parte do moldar que o Senhor Jesus quer operar na nossa vida. Então, por isso que o fruto do Espírito está aí presente, definindo, dizendo para nós como é que Jesus é, como é que Ele é. Porque esses valores externos, eles fazem parte da nossa própria história e que se nós não os vivemos como verdade, sinceridade, correção, ética e moralmente corretos na nossa sociedade, nos nossos relacionamentos, a gente já sabe que vai dar tudo errado. A gente já sabe que não vivendo esses valores, a nossa vida não avança. Não avança. Mas agora a Bíblia diz que, além desses, ele fala também das nossas motivações, do que é que a gente carrega dentro, que faz com que a gente se comporte do jeito que se comporte. O que é que a gente carrega dentro da gente, que faz com que a gente decida as coisas do jeito que a gente decida. O que é que a gente carrega dentro da gente, que faz com que a gente se comporte do jeito que se comporta. E a gente precisa lidar com isso. A gente não pode lidar apenas com os aspectos exteriores. Eu não posso me considerar um crente semelhante a Jesus apenas pelo fato de eu falar a verdade, de eu não roubar, de eu não mentir, de eu me comportar adequadamente no meu trabalho, de eu obedecer às leis, às regras de comportamento. Isso não me basta para que eu seja semelhante a Cristo, porque essas são atitudes exteriores que muitas pessoas, inclusive não cristãs, ateus até, têm em alta conta e as praticam de maneira muito fervorosa, muitos. Então, o que é que nos distingue? O que é que faz de nós diferentes? O que é que faz com que a gente seja, ou o Senhor deseja que nós sejamos semelhantes a Jesus? É porque nós carregamos em nossa personalidade e em nosso caráter, a gente carrega elementos, a gente carrega estruturas internas que precisam de aperfeiçoamento e precisam de mudança. Precisam de mudança e precisam de aperfeiçoamento. Por que que, por exemplo, nós temos tantas igrejas, não só aqui em Montemor, no Brasil afora, se dividindo, uns se afastando dos outros? Aí a gente pensa, é por causa do poder do Espírito Santo, é por causa da doutrina, é por causa disso ou daquilo. Quando a gente vai olhar mais a fundo, por que que os irmãos se dividiram, nós vamos descobrir problemas de relacionamento, que lá no fundo são problemas de caráter. Então nós não nos dividimos pelos nossos conceitos, nós nos dividimos pelos nossos comportamentos emocionais. Quando um casal se separa, ele não se separa simplesmente porque um gosta de maçã e o outro gosta de goiaba. Eles se separam porque têm valores interiores, têm emoções e sentimentos que no relacionamento foram feridos. Há famílias disfuncionais e desestruturadas porque os valores e as vivências que foram
transmitidas ali, vividas ali, machucaram, feriram, alteraram a vida emocional interior da pessoa e faz com que ela viva e se comporte do jeito que se comporte. A gente precisa se dar conta disso. Senão nós vamos viver vidas cristãs apenas exteriores. E a gente vai viver bem um com o outro enquanto a gente não se bicar. Porque a hora que a gente se bicar, vai um para cada lado. Isso não pode acontecer. Isso precisa parar no meio cristão evangélico brasileiro, isso precisa parar no nosso meio. Eu preciso aprender a suportar você. E você precisa aprender a suportar eu. Eu quem? Eu com o que eu sou. Eu com o que eu carrego. Por quê, irmãos? Porque é no relacionamento, escute isso, é no relacionamento que nós percebemos de maneira mais profunda as dores, as feridas, os traumas, os problemas, as lutas que militam dentro de nós. Enquanto a gente não vai para um tete-a-tete, as coisas que estão dentro dificilmente aparecem. É verdade, concordo com você. É verdade, tem temperamentos que escondem melhor essas coisas do que outros. Por exemplo, como nós falamos aqui, um temperamento colérico, ele tem extrema dificuldade de esconder o que se passa dentro dele. Esse temperamento tocou ali. O temperamento fleumático, que é o oposto do colérico, né, Fernanda? Toca, 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 toca. Ela está se incendiando por dentro, o fleumático. Mas quem olha por fora diz, mas que pessoa calma e tranquila. É verdade. Nós temos formas diferentes de lidar. Mas Jesus quer tratar com isso dentro da gente. Ontem à noite nós tivemos um seminário de líderes lá em Paulínia, e eu disse que o alvo principal da igreja, o alvo principal que nós temos na igreja, para que cheguemos à plenitude de Jesus, é vivermos uma experiência de cura interior. Nós precisamos, todos nós, de cura interior. Nós precisamos sarar a nossa alma. Nós precisamos lidar em Jesus, por meio do Espírito Santo, com as nossas emoções e nossos sentimentos. Porque eles são a fonte de todas as nossas atitudes e nossos comportamentos. Eu vou repetir, as nossas emoções e sentimentos, eles são a fonte. É dali que brota todo tipo de atitude, comportamentos e decisões da nossa vida. Portanto, eles são muito importantes. E nós, muitas vezes, irmãos, nós tratamos esse assunto no nosso relacionamento de maneira superficial. A gente tenta só resolver o problema. E às vezes não vai mais fundo em perguntar por que esse problema surgiu. Por que aconteceu isso? Não apenas resolvê-lo, mas por que eu me comporto do jeito que me comporto? Por que eu desejo o que eu desejo? Por que eu quero o que eu quero? Por que eu luto pelo que eu luto? Por que eu vou aonde eu vou? Por que eu busco o que eu busco? Há uma razão interior para tudo isso, que o Senhor Jesus quer revelar por meio do Espírito Santo e por meio da intimidade com Ele, tratar. Isso eu acho maravilhoso. Hoje, dando continuidade a esse pensamento, eu queria abrir com você em Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, do versículo 57 em diante. Achou lá? Ou já acharam aqui? Está escrito assim:
Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, se dirigindo a Jesus, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É interessante aqui a gente observar que em nenhum dos três casos a Bíblia dá o desfecho da conversa. Você reparou isso? A conversa não tem um desfecho. Eu não sei o que aconteceu com o primeiro que disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm os seus ninhos, as aves têm os seus ninhos, a raposa os seus covis, o homem não tem onde reclinar a cabeça. Tá, e daí o que aconteceu? Não sei. O texto não diz. O outro vem e diz, para outro, Jesus diz: segue-me. E ele diz: deixa primeiro sepultar o meu pai. O que aconteceu? Ele ficou ou ele foi? Ele foi sepultar o pai, mas ele ficou com Jesus. Não conta. O terceiro disse: seguir-te-ei, mas deixa primeiro me despedir dos de casa. Ele foi ou não foi? O que aconteceu? Dá uma agonia, né? A gente quer saber o que aconteceu. Porque se a gente sabe o que aconteceu, de repente era mais fácil até de pregar. Mas agora a gente não sabe o desfecho da história, vamos dizer o quê? Que interessante isso. Eu queria pregar para você em duas perspectivas. Quero dar duas visões. Eu queria dar para mim e para você, fazer uma tentativa, né? Qual era a visão de Jesus nessa conversa e qual era a visão dos três candidatos a discípulo? Você vai comigo nessa empreitada? Eu vou arriscar esse negócio. Eu não tenho completa certeza, mas tem algumas pistas que poderiam ajudar a gente. Eu queria tentar entrar no pensamento de Jesus. O que Jesus está dizendo para esses três caras? E depois eu queria tentar entrar na cabeça desses três candidatos a discípulos e tentar entender o que se passou com eles. Será o que aconteceu? Você caminha comigo? Então eu vou dar uma palavra, em primeiro lugar, do ponto de vista de Jesus, e depois uma tentativa de dar uma palavra do ponto de vista dos três candidatos a discípulos, que a gente não sabe que se tornaram discípulos ou não, mas tentar chegar nesse lugar. Primeiro candidato, ele chega para Jesus e diz o quê? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus imediatamente responde: ó, meu amigo, eu queria avisar para ti, que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Todo mundo tem um lugar para ficar, as raposas têm, os pássaros têm, eu não tenho. Eu não tenho. Jesus está dizendo para aquele rapaz, mais ou menos algo assim: cara, tem algum tipo de segurança que talvez você tenha na sua casa e na sua família? Talvez você tenha alguma perspectiva de ter algum tipo de segurança comigo que você não vai ter. Você não vai ter algumas comodidades que atualmente você tem, que se você andar comigo não vai ter. Se você se apega a bens, se você acha importante que você tenha um endereço, que você tenha um lugar,
que você tenha uma referência para andar comigo, uma referência que seja sua. Jesus está dizendo, é melhor você pensar bem, porque comigo não vai ter. Não vai ter. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. E eu sou peregrino nesse lugar. Se você deseja alguma coisa desse mundo, então seu lugar não é comigo. E aí a gente poderia complementar com diversas palavras bíblicas, onde o Senhor diz, olha, em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. E que a vida com Jesus é uma vida no caminho. Jesus está dizendo que a jornada com Ele não é uma jornada para estacionar. Jesus está dizendo aqui que a jornada com Ele não é uma jornada para dar seta para o acostamento e parar para descansar em algum lugar. Ele está dizendo, não, a jornada comigo é na estrada, é no pó da estrada. E se você quer andar comigo, você precisa pagar o preço de andar assim. Eu não sei como é que o rapaz ouviu essa história. Mas basicamente é o que Jesus está dizendo para mim e para você, como ele disse para ele. Tem alguns tipos de segurança. Jesus está dizendo assim para mim e para você, tem alguns tipos de segurança que você espera ter para a sua vida, talvez, que se você andar comigo não vai ter. Não vai ter. Aos Hebreus, o apóstolo que escreveu Hebreus, diz no capítulo 10, ele pergunta assim aos irmãos hebreus no capítulo 10, o que aconteceu com vocês, que vocês agora estão querendo estacionar? Estão dando seta para estacionar, por quê? Pois vocês até aqui, diz assim, vocês com alegria, está lá escrito, vocês com alegria receberam o espólio dos vossos bens. O autor de Hebreus está dizendo assim, quando roubaram vocês, quando tiraram a casa de vocês, tiraram a cama de vocês, tiraram tudo de vocês, vocês ficaram sem nada, vocês ficaram alegres de poder viver isso com Jesus. Por que agora estão querendo estacionar? E reclamar que perderam a casa, e reclamar que perderam o carro, reclamar que perderam a cama. Jesus está dizendo que quem anda com Ele não tem garantia disso. Jesus está dizendo que quem quer andar com Ele, não existe acostamento. Não dá para encostar. Como é que esse rapaz recebeu essa história? Vamos tentar entrar na cabeça desse menino? Eu tentei. Não sei se eu consegui, irmãos. Mas eu fiquei imaginando, qual era o desejo desse rapaz de dizer isso para Jesus? Ele tinha um desejo, com certeza, senão eu não teria dito. Ele teve alguma motivação para dizer o que ele disse. Jesus não perguntou nada, foi ele que tomou a iniciativa de falar. Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Eu fiquei pensando, talvez esse rapaz, ele tivesse o desejo de se sentir plenamente acolhido por Jesus. Eu fiquei imaginando que talvez ele desejasse sentir-se pertencente a algo. Talvez ele viu aquela muvuca toda de Jesus, aquela multidão toda em volta dele. Talvez ele viu aqueles milagres. Talvez ele viu multiplicar pães, multiplicar comida. Ele viu pessoas sendo curadas, milagres extraordinários. E talvez ele ficou pensando o que é que Jesus poderia oferecer para ele na jornada dele. Quando ele viu aquelas coisas extraordinárias, ele disse, oh Senhor, eu vou para onde tu fores.
Talvez um cara com uma experiência de carência em casa. Talvez um cara que não se sentiu aceito dentro do seu lar. Talvez algum complexo de rejeição na sua vida familiar. E que ele pensou, finalmente andando com Jesus eu vou ter um grupo. Finalmente andando com Jesus eu vou me identificar com alguma coisa. Finalmente andando com Jesus eu vou ter proteção, eu vou ter cuidado. Finalmente andando com Jesus eu não vou faltar nada. O que eu nunca tive na minha casa e nos meus relacionamentos, agora eu vou ter com Jesus. E Jesus finalmente vai preencher todas essas carências dentro de mim. Que coisa perigosa para esse rapaz. Parece que ele queria Jesus para completar o que lhe falta. Está faltando alguma coisa em mim. Eu sinto um certo vazio, alguma coisa faltando dentro de mim que eu acho que Jesus pode preencher. Eu não sou completamente feliz assim. Eu, na minha casa, na minha vivência familiar, eu não recebi tudo que eu precisava receber. Eu não sou uma pessoa feliz. E eu vejo que Jesus pode completar isso na minha vida. Se eu andar com Jesus, finalmente eu vou ser uma pessoa muito feliz, porque Ele pode preencher tudo isso dentro de mim. Que discipulado frustrante. Quando a gente quer Jesus para preencher nossas carências. Quando a gente quer Jesus para Ele completar em nós o que aparentemente nos falta. Jesus estava dizendo para aquele rapaz, pensa bem a decisão que tu vai tomar, porque eu não vou preencher essas tuas carências. Discipulado comigo não é para isso. Eu não vou completar a tua felicidade. Eu não vou ser o cara que vai preencher o que está te faltando. E finalmente você vai ser feliz, porque eu preenchi agora o que te faltava. De jeito nenhum. Jesus não está a fim de preencher nada em nós. Porque Ele não é complemento. Jesus não é o que me falta. A Bíblia diz que Ele é tudo, e não o que me falta. Jesus não vai ser o meu psicólogo, que vai agora resolver os meus problemas interiores. Jesus não é aquele que agora vai ser aquele que preencher as minhas carências de casa. Se a Marli me permite, quando nós ainda éramos jovens, solteiros, ela perdeu o pai dela. Foi uma dor muito grande para a Marli. Perdeu o seu pai com 16 anos. Ela tinha 16 anos. Ou não, menos, né? 16 anos. 16 anos perdeu o pai, que foi definhando lentamente no hospital. Depois do sepultamento do pai dela, eu estava abraçado, consolando a ela. Me lembro dessa frase até hoje, ela lembra também. Ela disse assim: agora tu vais ter que ser também o meu pai. Uma menina de 16 anos, perdendo a figura paterna, ela disse: agora você precisa ser também o meu pai. Eu me lembro da resposta que eu dei para ela. Eu disse: eu jamais vou ser o teu pai. Porque nós não vamos nos casar
para eu ser o seu pai, ou parte do seu pai. Nós não vamos estabelecer um relacionamento, porque tem homens que casam porque querem um pedaço da sua mãe. Tem mulheres que casam porque querem um pedaço do seu pai, para preencher os seus vazios. Nada contra, viu, irmãos? Eu sou da opinião, isso é para outro dia, mas eu sou da opinião que para ter um casamento feliz, completamente feliz, todo marido tem que ser realmente um pouquinho pai. E toda mulher tem que ser um pouquinho mãe. A gente não pode fugir disso, dessas carências que tem dentro da gente. Mas a Bíblia diz que Jesus não quer preencher isso, Ele quer sarar isso dentro de nós. Não é para preencher, é para sarar. Porque eu nunca vou amadurecer na minha jornada com Jesus esperando que Ele preencha áreas da minha vida onde eu me sinto carente, onde eu sinto falta. Eu não posso viver um relacionamento com Jesus esperando que Ele me dê o que eu acho que me falta. Que era o que Jesus estava dizendo para ele: eu não vou preencher as tuas carências. Tu andando comigo, tu vais ser sarado. Andando comigo, essas carências vão desaparecer, mas eu não vou preenchê-las. Então tem muita gente chutando o pau da barraca, abandonando a fé, porque achou que um dia estava na fé, mas não estava. Estava andando com um sujeito que ela chamou de Jesus, desejoso de que lhe preenchesse as suas necessidades. Jesus não está aí para preencher necessidade de ninguém na sua alma. Está aí para curar a gente, para a gente amadurecer e ser homens e mulheres maduros nele. Homens e mulheres que são capazes de enfrentar o pó da estrada, sem dar seta para estacionar no meio do caminho. O segundo é Jesus que chega para ele. O segundo, Jesus diz assim: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Bem, vamos olhar da perspectiva de Jesus de maneira muito breve. O que Jesus está afirmando aqui para este jovem, que também era candidato ao discipulado? Jesus disse para ele: vem, me segue, rapaz. E ele disse: Senhor, eu sigo o Senhor, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. A maioria dos que estudam a Bíblia dizem, nesse episódio, que provavelmente o pai dele não morreu ainda. Porque se o pai tivesse morrido, provavelmente ele não estaria ali. Ele estaria lá no sepultamento do pai, fazendo sepultamento, não é verdade? Ele estaria lá, providenciando o caixão, vendo o carro fúnebre, vendo se tinha carneiro no cemitério, ver com a funerária quanto tinha que pagar, você está entendendo? Ele estava lá envolvido no sepultamento do pai. Então, provavelmente, esse pai ainda estava vivo. E ele estava dizendo para Jesus assim: Jesus, eu vou andar contigo, mas espera primeiro o meu pai chegar no fim da vida para eu enterrar ele, e aí eu pego firme com o Senhor. E Jesus responde para ele e diz: não vai dar. Assim não vai dar. Por quê? Porque para Jesus, quando Jesus chama para o discipulado dele, não tem tempo de espera. Quando ele chama, a resposta é imediata. E Jesus está dizendo que eu não posso interpor nenhum obstáculo ao chamado dele. Que se eu botar um obstáculo ao chamado dele, o chamado dele deixa de acontecer na minha vida. Com Jesus, ele diz assim: não dá para andar com ele e dizer, mas, eu quero andar contigo, Senhor, eu vou, mas, não, ele diz assim: comigo não tem mas. Se tu queres andar comigo e alcançar o propósito e os alvos que eu tenho, aquilo que eu vim fazer no mundo e aquilo que eu quero alcançar, não tem porém. Não tem. O que Jesus está dizendo?
que nada deve se interpor entre eu e o meu chamado. Chamado aqui, não ministério, chamado a convocação de Jesus para seguir a Ele. Ele diz assim, você e eu não podemos pôr nada, absolutamente nada no meio. E o rapaz pôs aqui o seu pai, entre ele e o chamado. Jesus disse assim, não, nem o teu pai. Jesus chegou a dizer, quem amar mais, conhece esse versículo? Quem amar mais, pai, mãe, filho, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele está dizendo que ninguém da família pode fazer oposição ao chamado do Senhor. Eu vivi essa experiência com meu pai, parecida com essa. Mas era o meu chamado ministerial. Vocês sabem, quando eu compartilhei sobre isso, que eu não queria ser pastor. Mas eu tinha convicção do chamado, então eu disse para os meus pais que eu ia para o seminário. Então meu pai me chamou um dia para conversar. E na conversa com ele estava enfermo naquele período. Eu era muito amigo do meu pai, assim, naquela fase de enfermos. Ele me ouvia muito e nós conversávamos bastante. E ele disse assim para mim, tu vais me deixar? Eu disse, não, pai, não vou deixar o senhor. Eu só estou indo para um seminário. Mas eu vou ficar sozinho aqui. Quem é que vai me ouvir? Com quem que eu vou conversar? Você não pode ir. Você tem que ficar. Minha mãe queria que eu ficasse. Agora meu pai queria que eu ficasse. Minha namorada na época também queria que eu ficasse. Eu queria ficar. Eu disse assim, pai, eu ainda estou dentro da sua casa. Eu ainda moro dentro da sua casa. Eu estou debaixo da sua autoridade aqui. Se o senhor disser para eu ficar, eu fico. Ele disse, não. Eu não sou o dono da tua vida. Queres ir, vai. E foi com bastante dor no coração que eu fui. Pois é, como é que era o coração desse menino? Como será que era? Qual era o desejo dele? O desejo dele era responder ao chamado. O desejo desse menino era sincero. Jesus perguntou, segue-me. Ele, sim, eu sigo. Ele queria. Então, o desejo sincero dele era realmente ir, responder ao chamado. Mas ele tinha algo inconsciente dentro do coração dele, que apertava o chamado de Jesus, que era a lealdade ao pai dele. Aparentemente o pai dele exercia algum tipo de influência emocional, decisiva sobre o comportamento dele. Ele se sentia devedor ao pai, de alguma forma. De alguma forma, irmão, o texto parece dar a entrever que ele sentia uma certa dependência emocional do pai. O pai era muito importante para ele. Tão importante que era mais importante que o chamado de Jesus. Diz, eu aceito o chamado, mas só depois que o meu pai partir, porque eu sou devedor a ele. Talvez foi um pai que investiu muito na vida dele. Talvez foi um pai que se sacrificou por ele. Talvez foi um pai que em alguns momentos da vida, como o meu, fez algum tipo de chantagem com ele. Chantagem emocional. Para manter o guri perto dele. Era um guri
que se sentia profundamente ligado ao seu pai. Tão ligado, que gerou aparentemente uma certa dependência. Uma dependência que era incapaz de fazer com que ele aparentemente dissesse sim a Jesus. Ele disse um sim condicional. Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos, que Ele não pode esperar que a gente termine algumas coisas para depois segui-lo. Não, Jesus, eu vou andar contigo depois que eu me casar. Jesus, eu vou andar contigo depois que eu terminar a minha faculdade. Jesus, eu vou andar contigo depois de. Como o caso daquela senhora, que jovem foi chamada ao ministério missionário e não foi. Ele disse, Senhor, espera que eu casar. Gostaria de casar. Casou-se. Recebeu novamente o chamado. Ele disse, Senhor, eu gostaria de ter filhos primeiro. E teve filhos. Recebeu o chamado novamente. Disse, Senhor, mas eu gostaria de ter netos primeiro. E teve os netos. E teve o chamado de novo e disse, Senhor, eu gostaria de esperar, de ver os meus netos crescerem. E quando ela já estava mais idosa, apareceu o último profeta na porta dela e disse, teu tempo acabou. Serás recolhida, porque recusaste o chamado que eu fiz, tal e tal. Porque quando a gente quer andar com Jesus, nenhum laço emocional, nem afetivo, pode amarrar a gente para andar com Ele. Jesus não acolhe nenhum tipo de condição dentro de nós que possa levar a gente a impedir esse chamado. O terceiro rapaz, candidato a ser discípulo de Jesus, também foi dito, ele também se ofereceu, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui do ponto de vista de Jesus, a gente poderia dizer com toda a segurança que o Senhor Jesus está dizendo, depois que eu abracei a minha jornada com Jesus, eu não posso olhar mais pelo retrovisor para a minha jornada. Jesus está dizendo aqui no caso da família, que elas não podem ser mais empecilho para o meu chamado. E que ninguém da minha casa pode me impedir de tornar-me discípulo do Senhor Jesus. E que eu devo estar disposto a pagar o preço da rejeição por ter abraçado a fé no Senhor Jesus, contrariando as ideias e os desejos e as vontades da minha família. Talvez isso no Brasil seja algo pouco comum, diante da maneira tão solidária com que as pessoas do Brasil, nas nossas cidades, lidam com a fé cristã. A fé cristã não chega a ser no Brasil hoje um empecilho para a vida de muita gente, ou para a maioria. Podemos seguir a Jesus livremente, mas há países e lugares onde quem se tornar cristão perde o direito à sua filiação, à sua família, é posto para fora, é humilhado, é expulso, perde direitos familiares, perde herança, perde tudo, por decidir seguir a Jesus. No Ocidente, nós queremos seguir a Jesus para ganhar tudo. Em muitos lugares do mundo, as pessoas seguem a Jesus e perdem tudo. Ficam sem nada, por causa do Evangelho.
e se sujeitam a ser rejeitados por suas próprias famílias. E Jesus aqui diz de novo que relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, relacionamentos emocionais e afetivos não podem ser impedimento para a minha jornada com o Senhor Jesus. Não há nada nesse sentido que possa roubar isso do meu relacionamento com o Senhor Jesus. Agora, se nós olharmos do ponto de vista deste jovem, aparentemente jovem, candidato ao ministério, ao chamado, ou melhor, ao discipulado. E ele diz, Senhor, eu vou, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Qual será o desejo desse menino? Ele quer seguir a Jesus, sem dúvida nenhuma. Mas parece que ele deseja algumas garantias da sua jornada com Jesus. Pela maneira como ele fala aqui, parece que ele tem medo da separação. Ele parece dizer para si mesmo, mas se eu seguir a Jesus, o que é que vai ser de mim? Não vou ter mais família. A quem que eu vou recorrer? Como vai ser agora a minha vida, sendo rejeitado pela minha família? Será que eu vou suportar isso? Será que emocionalmente eu sou capaz de suportar? Então ele diz assim, Senhor, espera um pouco. Eu preciso me adaptar a essa nova situação. Dá um time para mim. Eu vou passar ainda, quem sabe, mais uns 6 meses, mais um ano, mais uns 2 anos com a minha família. Deixa eu me despedir deles. Deixa o meu coração se sossegar, porque eu me sinto de alguma forma controlado pela minha família. Lá em casa a gente decide tudo junto. Tem gente casada que ainda faz isso. Tem casamentos que estão em crise porque a esposa não larga a família dela, o marido não larga a família dele. Vive em total dependência das suas famílias. Deixa-me primeiro despedir-me. De alguma forma se sente ligado, se sente culpado de abandonar a família, de não ter mais a família em alta conta, porque agora está seguindo a Jesus. Há um certo sentimento de medo de se separar. Aquela afetividade, aquele ambiente que foi gerado dentro de mim, eu não consigo tomar decisões sozinho. A minha mãe sempre disse para mim o que é melhor. Foi meu pai sempre que disse para mim como é que eu tinha que fazer. Eu não faço nada sem perguntar ao meu pai, não faço nada sem perguntar à minha mãe. E Jesus vem e diz para ele, meu querido, o teu foco vai mudar. Se tu passares a andar comigo no que diz respeito a mim e a minha jornada, quem responde sou eu. Não é mais a sua família. Jesus está falando para alguém que se sente, de alguma forma, preso, amarrado à sua vida familiar. De que nós estamos falando aqui, irmãos? Eu estou dando 3 exemplos. De rapazes que colocaram empecilhos, de alguma forma, na sua jornada com Jesus, por causa de dramas, traumas, situações emocionais, sentimentais. A resposta que a gente dá às coisas de Jesus sempre tem motivação interior. Sempre. Sempre. Ela nunca é objetiva. Ela é sempre, de alguma forma, subjetiva. Eu sempre penso antes nas garantias, nos meus medos, nas minhas inseguranças. Aquilo que eu tenho, aquilo que me mantém, aquilo que eu vou abrir mão, do que eu não vou abrir mão, do que eu espero de Jesus, o que eu não espero,
Como é que eu quero me relacionar com Ele? Todas essas são motivações interiores que para nós, por termos caído no pecado, vêm para nós, na maioria das vezes, como tentação. Vem como tentação no nosso coração. Quando a gente hesita nas coisas do Senhor e da sua vontade, as hesitações vêm sempre na forma de tentação, muitas vezes de traumas e de dramas interiores, que o Senhor Jesus quer libertar a gente, por meio do poder do seu Espírito Santo. A gente precisa ser liberto disso, das nossas travas, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Talvez você tenha inseguranças na sua vida familiar, você tenha inseguranças na sua vida financeira, você tenha inseguranças na sua vida profissional, você tem medos em relação à sua família, você joga tudo dentro de um liquidificador e bate aquilo dentro da sua alma, da sua mente, e muitas vezes perde a noção das coisas porque a sua alma vira um rebuliço. Jesus diz para mim: eu quero curar você disso. Não tenha medo. Fuja da insegurança. A presença do Espírito Santo na vida da gente quer gerar completa cura e restauração dentro de nós. Eu já era casado, irmãos. Tinha salário. Eu não conseguia beber uma Coca-Cola na rua, irmão. Não conseguia. Porque quando criança nós vivemos privação. Quando crianças tudo era contadinho. O pai comprava o pão e era contadinho, tanto para cada um. As minhas irmãs ficavam bravas porque a mãe dizia assim: esse menino é mais magrinho, dá um pãozinho a mais para ele. Elas ficavam bravas comigo, porque eu ganhava um pãozinho a mais do que elas. Mas era tudo contadinho. Todos nós, quando começamos a trabalhar lá em casa, a gente pegava o nosso salário e dava para o pai e para a mãe para pagar as contas, para poder tocar a vida. A gente vivia com quase nada. Agora eu tinha dinheiro, irmão, e não tomava Coca-Cola. Hoje eu não tomo Coca-Cola, mas quando era jovem, recém-casado, a Marli lembra disso? A gente passava hoje na lanchonete, estava com sede, eu não comprava uma água mineral. Por quê? Porque não tenho. Comprar isso é jogar dinheiro fora, pode faltar, eu vivia com esse negócio, pode faltar, eu queria guardar, porque pode faltar. Custei a confiar em Deus, nessa área, custei a confiar em Deus, porque vivia com medo de faltar, e o Senhor dizendo para mim: sou eu que te sustento. O Espírito Santo dizendo: sou eu que cuido de ti. Eu dizia: não, Senhor, sou eu que cuido, vai faltar. A minha libertação. Foi um dia quando nós morávamos ainda em Palhoça, lá em Santa Catarina, 2010, 2011, por ali. Um dia eu orando, falando com Deus, agradecendo a Deus pela maneira como Ele cuidava de mim, eu disse: Senhor, eu quero dar o meu carro. Você conhece essa história. Deus não mandou dar o carro, eu quis dar. Eu estava tão feliz. Que de repente agora eu ia dar para alguém um carro, que no valor de hoje seria mais ou menos uns 80, 90 mil reais, eu ia dar para alguém, e não ia me faltar 90 mil reais, porque Deus ia cuidar de mim. Você entende, irmão? A gente tem que ser liberto das travas da nossa vida. Nós cantamos hoje: o inferno perdeu mais um, sou livre. Você é livre mesmo? Você está livre de tudo? Porque do que você não estiver livre ainda, há um Deus dizendo: a verdade te libertará. Deus quer livrar você de todos os seus medos, de todas as suas inseguranças, de todos os seus traumas familiares, de todas as suas inseguranças financeiras, de todos os medos da sua alma.
Deus quer você livre. Deus quer tirar dentro de você, irmão, as mágoas, os rancores, as dores, as raivas, os medos, as frustrações. Ele quer curar a gente. Já pensou, irmão, ser cheio do Espírito Santo sem essas coisas? Já pensou? Sem travas, sem medos, sem inseguranças. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua, irmão, no nome de Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que opera na minha vida e na sua. Se você deseja isso, por favor, fique de pé, eu quero orar com você.